no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os dirigentes nacionais do PL administram o primeiro caso concreto de infidelidade entre os deputados federais eleitos pela sigla bolsonarista em 2022. Ao postar fotos ao lado do presidente Lula em solenidade na cidade do Crato na última sexta-feira, o deputado federal Yuri do Paredão foi chamado de traidor e se transformou em alvo de pedido de expulsão. Os bastidores desse conflito no PL agora com o repórter Sátrio Salles. Com uma bancada de 99 deputados federais eleitos em 2022, na base do então presidente Jair Bolsonaro, o PL administra o que considera o primeiro caso de infidelidade na agremiação, ao posar ao lado do presidente Lula durante um evento na cidade do Crato. O deputado federal Yuri do Paredão passou a enfrentar duras críticas e se transformou em um alvo de pedido de expulsão. Yuri, eleito para o primeiro mandato com discurso em defesa das ações de Bolsonaro, publicou imagens ao lado do presidente Lula e comemorou a parceria que, segundo ele, ajuda o Ceará. No texto escrito, Yuri do Paredão afirma que é uma honra receber o presidente Lula em Juazeiro do Norte. A sua terra natal enaltece a parceria. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos. O gesto de Yuri do Paredão provocou duras reações dentro do PL. A reação mais dura, também pelas redes sociais, foi do deputado André Fernandes, deputado do PL que pôs ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto, tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem honra em receber Lula não tem honra para permanecer no nosso partido, disparou André ao pedir a expulsão de Yuri. Para o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, a solução neste caso de infidelidade não é expulsão, mas sim de isolamento. Segundo Jordi, se Yuri queria emendas ou a expulsão do partido, a foto mostra todo o seu alinhamento com Lula. Ele disse ainda que a imagem do parlamentar com o presidente Lula mostra um desrespeito tremendo com o maior partido de oposição da Câmara. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A postura adotada pelo deputado federal Yuri do Paredão, eleito pelo PL em 2022 e nessa estratégia de aproximação com o governo Lula, retrata tão somente, Beto Almeida, a realidade que marca a vida de muitos parlamentares ao longo da história do Brasil e principalmente dos últimos anos com a eleição direta de presidente da República. A cada mudança de quem está na principal cadeira política do país, os deputados federais também mudam de rumo. Não foi diferente, não está sendo diferente com o deputado Yuri do Paredão. Ele foi eleito pelo PL e, nesse momento, atraído pelo guarda-chuva do poder, acabou se aproximando do Palácio do Planalto e criou essa relação de proximidade ainda maior, chegando a subir ao palanque do presidente Lula nessa visita à região metropolitana do Cariri. Yuri do Paredão quer sim as benesses do poder, a exemplo de outros muitos parlamentares, Brasil afora, que foram eleitos pelos partidos de oposição. A diferença, nesse caso de Yuri do Paredão, é porque as cobranças estão ainda mais cáusticas, porque ele foi eleito com os votos dos eleitores ligados ao bolsonarismo. E para os dirigentes regionais, estaduais, nacionais do PL, e principalmente para uma militância mais aguerrida do Partido Liberal, mais identificada com a filosofia adotada pelo então presidente Jair Bolsonaro, Yuri do Paredão, ao sinalizar, ao assumir apoio ao governo Lula, simplesmente traiu essa luta, essa trajetória do PL e daí não merecer, de acordo com o deputado federal André Fernandes, permanecer
no Partido Liberal. É uma polêmica que começa, Beto Almeida, que será tema de uma agenda puxada nesta semana pelo presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que já convocou Yuri do Paredão para dar explicações dentro da Executiva Nacional. O PL é um partido de oposição ao governo Lula, embora entre os 99 parlamentares eleitos em 2022, muitos estejam bem próximo ao Palácio do Planalto, querendo cargos, querendo emendas, recursos de emendas parlamentares e, ao mesmo tempo, dando como contrapartida apoio aos projetos do governo federal que passarão ou que passam pelo Congresso Nacional. Então, temos aí, como bem disse o Sátrio Salles, o primeiro caso concreto de infidelidade nessa bancada do PL de 99 deputados federais eleitos em 2022. O que é que dará essa polêmica, essa celeuma que marca também a agenda desta semana? Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, o Yuri do Paredão, antes de ser parlamentar, ele já era muito presente nas redes sociais e sempre teve, inclusive nas redes sociais, seus seguidores, muitos seguidores, como uma das fortes bases, inclusive, para os negócios dele e depois para a política. Pois olha, a foto que o Yuri do Paredão publicou, Luzenor, exatamente da viagem do presidente Lula à sua cidade, Juazeiro do Norte, ele pousando lá com o presidente Lula e dizendo o seguinte, que era uma honra recepcionar o presidente Lula na cidade dele, que estava ansioso para discutir ideias e soluções e que juntos poderiam construir um Ceará mais forte e justo para todos. Pegou muito mal, não apenas para os aliados políticos dele no PL, como também para os próprios seguidores. Para você ter ideia, eu fui ver a foto, tinha mais de 12 mil comentários e maioria, Luzenor, críticas, dizendo, deixando de seguir, traidor. Era uma das frases, das poucas, que eu estou dizendo, de centenas que eu acompanhei, que eu vi, que estavam lá na postagem dessa foto do Yuri Paredão. E pegou mal exatamente por isso. Olha, a questão do pragmatismo político, do parlamentar querer ali, mesmo na oposição, mas conseguir suas emendas e tal, eu acho que isso em política é normal. Eu acho que o Yuri talvez tenha passado um pouco do tom em relação à postagem, aos termos utilizados e principalmente em função de que ele foi eleito por um partido que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. É um partido que hoje tem como seu presidente nacional Valdemar Costa Neto, que diz o seguinte, que o partido PL vai continuar fazendo essa diferenciação, esse potencial de oposição ao presidente Lula. Então ficou complicado para isso. E não foi só o André Fernandes. Porque tem outro agravante aí para o deputado federal. Não foi só o André Fernandes que pegou mal na história não, Yuri, viu? Eu quero ver aqui uma declaração do Jordi. Fala, depois eu lhe digo que tem uma declaração do Jordi, que é lá do Rio de Janeiro, do PL, sobre essa questão que é muito forte. Que foi justamente a declaração trazida, né, na participação do Sátrio Salles. O agravante dessa história, Beto Almeida, para o deputado federal Yuri do Paredão, apenas para acrescentar o que você já falou, é que o Yuri conseguiu o mandato graças aos votos atribuídos aos outros deputados que também têm essa linha de identificação com o bolsonarismo, como é o caso do André Fernandes, que recebeu 229 mil votos. Essa votação extrapola o número mínimo de votos que poderia garantir a eleição de André Fernandes, ou seja, nós temos o quociente eleitoral e o André foi muito além dessa votação exigida para garantir o mandato, ou seja, os votos que sobraram do André ajudaram a eleger o deputado Yuri do Paredão e também o deputado Jaziel Pereira, que esse sim levantou ao longo de 4 anos a bandeira do bolsonarismo e continua mantendo essa mesma diretriz de atuação. Outro também que teve uma votação além do exigido pela legislação foi o deputado reeleito Júnior Mano, com 216 mil votos, enquanto Yuri do Paredão foi o 4º mais votado, foi o 3º mais votado do PL com 90 mil votos. Foi uma votação também extraordinária, mas dependendo naturalmente, tanto ele quanto o Jaziel dependeram desses demais votos atribuídos a candidatos do PL na chapa à Câmara Federal. Daí essa revolta, essa pregação contra o Yuri do Paredão. Pois é, a declaração do Carlos Jordi, que já foi citada aí, é o seguinte, ele é do PL, do Rio de Janeiro, e eu achei interessante que ele diz o seguinte, ele foi à rede social dele e postou, tá? Fez um vídeo sobre isso, Luciano.
Eu não sei qual é a intenção dele, do Yuri do Paredão, com isso. Se ele está querendo emendas ou está querendo expulsão do partido. Mas eu já conversei com os dirigentes da legenda e nós não vamos dar esse gostinho para ele. Porque com a expulsão, ele carrega o mandato dele. Ele vai ficar no partido, mas nós vamos deixar ele no sal. Foi a declaração. Ou seja, no isolamento. No isolamento, é exatamente isso. Daqui a pouco tem muito mais ainda sobre o PL, Beto Almeida, que também tem julgamento no Tribunal Regional Eleitoral nesta segunda-feira? Exatamente, está marcado porque a chapa do PL está aí correndo risco por conta da alteração ou não regulamento da composição dos 30% para a cota de gênero. Isso pode alterar, inclusive, a composição da bancada. Vamos falar também sobre a ascensão do ministro da Educação, Camilo Santana, que se torna a grande liderança política do Ceará após o declínio político dos irmãos Ferreira Gomes. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.